Meu nome é Alceu Galvão e nesse módulo, que trata da prestação do serviço de saneamento básico, nós iremos abordar o estudo de caso do município 2, a situação da prestação do serviço. Veja que nas aulas anteriores desse mesmo módulo, nós tratamos do município 1 e a abordagem do município 1 ela foi sobre o abastecimento de água. Agora, no município 2, nós iremos fazer uma abordagem sobre o esgotamento sanitário e sobre os serviços comerciais que são inerentes tanto à água quanto ao esgotamento sanitário. Então, da mesma forma também que o município 1, no município 2, nós utilizamos de vários dados, de várias fiscalizações que foram realizadas em municípios diferentes, de tal maneira que nós compusemos um município fictício denominado município 2. Então, primeiramente, é importante um aspecto que nós não comentamos no município 1 acerca dos dados que são importantes para que nós tenhamos a situação da fiscalização, a situação do município, é que nós devemos sempre observar o que foi reportado nos relatórios de fiscalizações pretéritas. Ou seja, por exemplo, aqui eu tenho uma fiscalização. Se eu vou realizar uma fiscalização em um determinado município, eu tenho que fazer a leitura dos relatórios anteriores. No caso aqui é um relatório tanto de água quanto de esgotamento sanitário, e veja que há situações em que aconteciam em 2017, em 2018 ou 2019, que eventualmente podem se reportar novamente em 2023 ou 2024. Então, veja que uma das fontes de informação para que nós possamos ter também elementos de compor a situação do município é olhar o que foi observado nos relatórios anteriores, o que foi ajustado nos relatórios anteriores, o que foi corrigido pelo prestador de serviço nos relatórios anteriores. Lembrando que isso vale tanto para o abastecimento de água, no caso do nosso município 1, quanto para o esgotamento sanitário, no caso do nosso município 2. Também, da mesma forma, é importante, da mesma forma que a água, ter o conhecimento do croquis do sistema de esgotamento sanitário, para que você possa identificar as macroestruturas, e aí quando eu falo em macroestruturas, nós estamos falando em estações elevatórias de esgoto, estações de tratamento de esgoto, quais são as áreas de cobertura da prestação de serviço. Então, esse croquis, ele ajuda não só a identificar essas estruturas da prestação de serviço, mas também ele ajuda a identificar o cronograma, de que forma você irá fazer a visita a essas instalações, por onde começar, quais as bacias que serão visitadas, é claro, a depender do escopo da sua fiscalização. Também é importante que você verifique a planta da rede coletora, mostrando em que áreas há cobertura dos serviços. Eventualmente, podem haver obrigações contratuais de metas, de investimentos a serem realizados em expansão da infraestrutura, que podem ser também objeto da sua fiscalização, do seu relatório de fiscalização, de tal maneira que você possa cruzar o que está especificado no contrato ou no plano de saneamento básico e o que existe de fato em termos de infraestrutura de rede coletora, em termos de cobertura pelo serviço de esgotamento sanitário. Então, é importante também que o regulador tenha essa informação prévia para que ele possa fazer essa identificação e, eventualmente, ele possa estar cruzando essa informação com as obrigações contratuais do prestador de serviço. Outro aspecto importante também, que ele tenha as informações acerca dos tipos de ligações, se são ligações ativas, ligações inativas, tamponadas, sem interligação, factível ou ligação potencial. E por que essa informação é importante? Essa informação é importante para que também o regulador, caso seja objeto do próprio relatório, ele possa estar atualizando os indicadores da Agência Nacional de Águas e Saneamento Básico, estabelecidos na NR2, que trata dos indicadores de atendimento, tanto de água quanto
de esgotamento sanitário, com coleta e tratamento. Então, essas informações sobre as ligações, se elas são ativas ou se elas são inativas, se elas são factíveis ou não, também ela é importante para que o regulador, caso necessário, ele possa fazer o cálculo desses indicadores. Também, outro aspecto importante é que, para que ele também possa entender e ele possa estabelecer suas estratégias, ele deve ter o conhecimento, né, de como se dá o monitoramento das lagoas de estabilização ou dos reatores anaeróbios ou dos lodos ativados, a depender do tipo de tecnologia que seja utilizado pelo prestador de serviço. Então, ele precisa também ter a dimensão, né, de quantas análises, né, de quantas amostras são coletadas semestralmente, trimestralmente ou mensalmente pelo prestador de serviço, a depender, claro, do tipo de tratamento e das etapas do tratamento. Também essa informação, ela é de maneira, ela é importante para que o prestador, para que o regulador, ele possa avaliar a conformidade ou não, né, em relação ao monitoramento dos efluentes. Também, outra informação que é muito importante, esses laudos desse monitoramento, sejam eles físico-químicos, sejam eles bacteriológicos, então você precisa solicitar ao longo aquilo que nós colocamos, isso serve também para o esgotamento sanitário, da mesma forma que nós identificamos para o abastecimento de água, você consiga pegar uma sazonalidade, né, ao longo de vários meses, você possa solicitar os diferentes laudos, verificando a conformidade em relação ao plano de monitoramento e verificando em relação aos padrões de emissão que são estabelecidos pelo órgão ambiental. Então, você precisa também requisitar as informações de tal maneira que, ao visitar o município 2, você, de antemão, você já teria essa análise situacional, né, esse diagnóstico, né, do atendimento ou não atendimento, né, aos padrões de lançamento dos efluentes, de tal maneira que você possa, no campo, fazer o cruzamento com algumas situações que você possa observar na estação de tratamento de esgotos. Também, outro aspecto importante, aqui é um relato dentro da visão situacional. Aqui é um caso em que o plano de saneamento básico do nosso município, ele relata em que há lançamento de esgoto a céu aberto. Então, veja que é mais um elemento, ou seja, você tem as informações do prestador de serviço, mas também você pode fazer uma leitura breve, prévia, do diagnóstico do plano de saneamento básico, e no próprio plano você pode ter alguns indícios, algumas evidências de que há não conformidades na prestação do serviço. Então, aqui é o caso em que o plano alerta em que há estações de tratamento de esgoto desativadas e que esses esgotos são lançados in natura, sem qualquer tipo de tratamento. Então, é um ponto, ou seja, é um sinal de alerta, né, para que o regulador, estando no campo, ele possa, né, ir nestas áreas e verificar se esse problema que foi identificado no Plano Municipal de Saneamento Básico, ele ainda continua existindo. Então, também é outra fonte de informação útil, né, aquilo que nós abordamos no módulo 6, né, das diferentes formas de prestação de serviços, diferentes origens, né, ou seja, eu tenho aquela informação do prestador, que é os laudos, né, o conjunto das informações, o croquis, a planta da rede, né, eu tenho informações coletadas pelo próprio regulador, no caso ele pode ir para um laboratório, e aqui eu tenho também uma informação de uma terceira fonte, que são, no caso, os planos municipais de saneamento básico. E aqui, outro ponto também que tem que ser identificado são os serviços comerciais. Os serviços comerciais, eles são inerentes não só ao abastecimento de água, então aqui tem recuperação de passeio, que pode ser, ou do pavimento, que pode estar associado a uma ligação de água ou uma ligação de esgoto. Eu posso ter a verificação da interligação de esgoto, que é de claramente do esgotamento sanitário, verificação de baixa pressão do abastecimento de água. Então, o regulador, ele precisa, novamente, sempre destacar que, até nos serviços comerciais, pegar sazonalidade, ou seja, um período, preferencialmente, de 12 meses de informação, onde você tem evidências e dados do prestador se aqueles serviços foram atendidos dentro ou fora do prazo, conforme estabelecido pela resolução do próprio prestador de serviço. Então,
Observe que nessa aula, né, que nós abordamos o município 2, que nós tratamos do esgotamento sanitário, deu-se para se ter, quer dizer, houve elementos para que nós tenhamos informação, né, entender a situação do esgotamento sanitário, entender de que forma o sistema opera, de que forma o sistema está coberto, né, por redes, de que forma a eficiência ou não do tratamento, da mesma maneira que nós observamos uma particularidade que são os prazos de atendimento aos usuários, seja nos serviços de abastecimento de água, seja nos serviços de esgotamento sanitário. E na próxima aula nós iremos ainda tratar do município 2, ainda tratar do esgotamento sanitário, observando que estratégias podemos, né, utilizar diante dessa situação identificada no município 2.